Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, finalmente estou de volta. Estava de férias, aproveitando meus 15 dias de férias, fiz uma viagem, consegui relaxar um pouco, mas voltei e agora comecei a organizar os meus próximos vídeos aqui para o canal. E eu queria dar um pouco de foco nos passeios, nas viagens que eu já fiz aqui pela Itália, porque eu já visitei lugares muito lindos, porém o meu grande erro já desde o início foi ter começado a fazer os vídeos apenas com foco nas redes sociais. Então eu estava fazendo apenas vídeos na vertical e isso fez com que prejudicasse demais os vídeos aqui para o YouTube. Porém, as minhas últimas viagens, eu fiz elas todas gravando na vertical e na horizontal. Vertical para as redes sociais e horizontal aqui para o YouTube. E agora eu vou mostrar para vocês como que foi uma viagem que eu fiz em 2024, logo após eu já ter finalizado o meu processo de reconhecimento administrativo. Que no caso finalizou, que eu me recordo agora, em agosto ou outubro, não me recordo bem, mas eu acho que foi em outubro. Eu vou explicar para vocês o que me motivou a ir para Padova. E vocês verão nesse vídeo como que foi o meu passeio pela cidade de Padova, na região do Vêneto. Caso vocês não saibam, eu fiz o meu processo de reconhecimento administrativo aqui na Itália. Eu cheguei aqui em abril de 2023 e ao iniciar o processo eu não podia trabalhar, eu não podia passear, porque eu também não tinha dinheiro, não recebia em euro, então tudo que eu estava gastando, consumindo na Itália, eu estava convertendo real para euro. Então era muito caro para mim. Então, por não fazer nada, e não, ou melhor dizendo, por não poder fazer nada e também não ter como trabalhar por falta de documentos, eu ficava pensando em várias coisas. Então eu ficava ali assistindo filmes, séries, estudando italiano, passeando pelas cidades próximas, porque também na época eu não tinha carro, então só podia ir andando. Enfim, assim que finalizou o meu processo, ou melhor dizendo, antes mesmo de finalizar o meu processo, eu já tinha pensado na seguinte coisa: cara, assim que finalizar o meu processo e eu for reconhecido italiano, eu vou ter que visitar a cidade onde meus trisavós e também, no caso, meu Dante Causa, nasceram e viveram ali um certo período de tempo. E por que eu quis fazer esse tipo de coisa? Eu meio que me senti em dívida com eles. E foi uma coisa que eu pensei assim que deveria ser feito. E o que aconteceu? Em 2023 não foi possível fazer essa viagem, porém em 2024, já estando trabalhando e num período ali do meu trabalho, eu consegui fazer essa viagem. E agora eu vou mostrar para vocês a minha ida para o Comune de Merlara, local que nasceu meu trisavô. Ele nasceu, foi batizado e se casou lá em Merlara. Quando eu cheguei lá, o primeiro local que eu visitei, obviamente, foi a igreja, que vocês verão em seguida. E depois da igreja, eu cheguei a visitar o comune, onde foi feito o registro do casamento civil dos meus trisavós. E por último, na verdade, eu fui num cemitério para tentar localizar possíveis parentes que ali foram sepultados. Mas ali próximo do cemitério havia também como se fosse um monumento de homenagem aos soldados caídos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E achei muito interessante que foi o único local até o momento, o único monumento desse tipo que eu encontrei aqui na Itália, que cita Baschirotto, que seria o sobrenome da minha linhagem italiana. E por último, como eu falei para vocês, fui nesse cemitério, porém infelizmente eu não encontrei nenhum túmulo de algum parente conhecido meu. Por mais que eu tivesse já pesquisado anteriormente de parentes que vivem aqui na Itália, ou melhor dizer, que viveram e faleceram aqui na Itália, só que eu não sei como que funciona a questão dos cemitérios, mas eu acredito que tem alguma coisa relacionada a tempo. Quando você faz ali um túmulo, esse túmulo vai ficar ali com o corpo da pessoa durante uns 50 anos, ou talvez no máximo em 100 anos, que é o tempo que as pessoas que conhecem aquela pessoa podem visitar aquele túmulo. Então, depois de acho que uns 50 ou 100 anos, o túmulo já é retirado do local e naquele espaço entra uma nova pessoa. E infelizmente eu não consegui encontrar nenhum parente que eu tinha interesse, que o meu foco na verdade era ter encontrado o meu pentavô. Por quê? Porque meu trisavô, ele faleceu no Brasil, o meu tetravô, ele também faleceu no Brasil, já o meu pentavô, ele nasceu, viveu e faleceu aqui na Itália. E uma coisa interessante que eu vou falar mais, ou melhor dizendo, vejam aí como que foi a minha chegada no Comune e logo em seguida eu mostro para vocês outros lugares que eu conheci próximo desse Comune. E agora que vocês viram a igreja, o comune, o monumento e o cemitério, eu vou mostrar para vocês uma cidade que fica vizinha ali desse comune de Merlara e que
Foi uma coisa muito aleatória eu ter descoberto esse local. E por que eu falo isso? Antes de eu decidir fazer meu processo de reconhecimento, eu comecei a procurar tudo que envolvesse as minhas linhagens. Tudo, tudo. Não só a linhagem italiana, como a alemã, espanhola, francesa, enfim. Porém, eu meio que cheguei no limite desse local aqui da minha linhagem italiana dos Basquerotto. E por que eu falo isso? Porque eu entrei em contato via e-mail, eu só não liguei, né, porque eu não sabia nada de italiano na época, então eu só entrei em contato via e-mail. E quando me responderam, disseram, olha, a gente só tem informações até o seu heptavô. E o que seria heptavô? Seria o meu sétimo avô. Então, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, hexavô, heptavô. Então, a partir desse heptavô, eu não tinha mais nenhuma informação. E o que me sugeriram? Olha, se você não tem mais informações aqui, você pode procurar nas cidades vizinhas. E eu comecei a olhar pelo Google Maps e eu encontrei uma cidade que se chama Montagnana. E nessa cidade eu pensei, provavelmente tem alguma coisa ali. Entrei em contato não só com o comune, as igrejas desse comune, como também de outros comunes vizinhos. Porém, nenhum deles me responderam. E eu não sei até hoje porque não me responderam. Talvez, sei lá, caiu na caixa de spam ou simplesmente não quiseram responder. Mas, de qualquer forma, quando eu encontrei essa cidade que se chama Montagnana, eu comecei a pesquisar como que era essa cidade. E só de olhar por satélite ali, ou pelo Google Maps, eu disse, cara, que cidade é essa? É basicamente o quê? É uma cidade cercada por uma muralha. Ela é totalmente cercada por uma muralha. Ela tem, obviamente, as entradas, mas ela é basicamente assim, é uma cidade em volta com a muralha, e em volta da muralha tem como se fosse o local onde ficava a água, que separava a cidade do resto das coisas, entende? Então, na época que, sei lá, algum exército quisesse invadir o local, teria que passar pela ponte. Então, tinha todo aquele negócio que você vê nos filmes medievais. E eu disse, cara, encontrando ou não encontrando alguma coisa sobre minha família, eu vou nessa cidade só para conhecer. E não deu outra. E agora eu vou mostrar para vocês como que era por fora dessa cidade. Por dentro, infelizmente, eu fiz algumas filmagens, tirei algumas fotos, mas a gente estava com tanta pressa nesse dia, foi uma viagem de um dia, que infelizmente eu não consegui fazer vídeos de qualidade. Então eu vou mostrar para vocês só a parte de fora, para vocês ficarem de cara com o negócio. E caso vocês se interessem, simplesmente vão no Google e pesquisem por satélite, ali, a imagem de satélite, que vocês vão ver a cidade rodeada pela muralha. E após passarmos pelo comune de Merlara, o comune de Montagnana, a gente se dirigiu para a cidade de Pádua, que já ficava um pouquinho mais afastado, e caso você não saiba, a cidade de Pádua já não é um comune pequenininho, é uma grande cidade. E ela é muito conhecida pela universidade que ali fica, que muitos jovens vêm de toda a Itália, até mesmo de outros países, para estudar em Pádua. Então, se você for comparar Pádua com as demais cidades da Itália, você verá que
Pádua é uma cidade muito jovem, tem muitos jovens nas ruas. Se você sair de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, você verá muitos jovens. Você encontra, obviamente, idosos, só que você vê que, como eu falei, é uma cidade muito jovem. E o primeiro local que a gente visitou, nessa cidade de Pádua, devido ao pouco tempo que a gente tinha, a gente não podia gastar dinheiro para visitar museus ou outras coisas do tipo. Então, a gente foi, primeiro de tudo, na Basílica de Santo Antônio. E o que seria essa Basílica de Santo Antônio? Como o próprio nome já diz, é uma basílica em homenagem a um santo que se chamava Antônio. E nessa basílica, ela não só tem um nome por ter, ali foi sepultado esse santo Antônio. E ali você consegue ter acesso a partes do corpo dele que foram preservados com formol, acredito que seja formol, outros utensílios que foram utilizados por ele, desde joias a outras coisas dele, como também as vestimentas. Então eu vou botar ali eu consegui botar ali no vídeo, consegui não botar ali no vídeo, não, consegui botar aqui no vídeo, a vestimenta, que no caso seria apenas as fotos, porque o vídeo ficou muito ruim. Infelizmente, dentro da igreja, sempre a qualidade do vídeo sempre fica muito ruim. Estando claro ou escuro, tanto faz, sempre fica horrível. Então eu acabo focando mais nas fotos, que também não ficam muito boas, mas ficam melhores que os vídeos. E é isso, espero que vocês gostem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Gli angeli invitanti alla cena della neve. O Signore nostro, partecipare ma non soltanto E já o nosso segundo ponto turístico da cidade de Pádua foi o Prato della Valle, que seria basicamente o quê? Uma praça, onde ao você chegar, você tem acesso a como se fosse uma fonte, ou uma outra praça dentro da praça. Por quê? É uma praça que, quando você chega nesse local, você acessa por uma ponte. Essa ponte, obviamente, fica em cima da água, só que essa água não tem, eu não vou dizer que é um rio, né? É simplesmente fizeram um círculo de água que tem acesso com ponte, e assim que você passa por essa ponte, você chega num local ali com árvores, com grama, que você pode fazer um piquenique, passar uma tarde ali, uma manhã, uma tarde, até mesmo à noite, com família e amigos, enfim. E o que mais chama a atenção não é nem a água, não é nem a ponte, nem as árvores, e sim as estátuas que ali ficam, como vocês vão ver aí no vídeo. Esse foi um outro local que a gente conheceu e a gente achou muito legal, muito bonito mesmo. E já o terceiro ponto turístico que a gente visitou foi a Abadia de Santa Justina,
acho que se pronuncia assim. E eu vou ser sincero com vocês, eu não sei a diferença de abadia para igreja, basílica, santuário. Para mim é tudo a mesma coisa. Eu sei que isso é uma forma um pouco ignorante de ser dito, né? Mas eu prefiro me considerar leigo nesse assunto. Então eu simplesmente falo uma dessas coisas, igreja, basílica, enfim. E essa seria a Basílica de Santa Justina. E esse local que a gente visitou também, a gente achou bonito, né? Só que a gente queria ter visitado outros lugares, porém a gente não tinha não só tempo, como também dinheiro. Assim que a gente estava indo em direção à Piazza delle Erbe, que é uma praça muito conhecida em Pádua, a gente passou pela Prefeitura de Pádua, que, caso você não saiba, é a prefeitura responsável por apostilar a documentação que você utiliza no seu processo de reconhecimento. Então, se você tem origem ali na região do Vêneto, você vai ter que fazer o apostilamento nesse local. Então, o que aconteceu? Depois que a gente estava chegando nessa praça, a gente passou próximo dessa prefeitura e a gente nem sabia que era ali. Eu nem sabia como que era. E simplesmente a gente passou na frente, a gente viu a estrutura, foi uma estrutura que chamou a atenção. Quando eu fui ler, estava ali escrito Prefeitura de Pádua. Eu disse, olha, cara, é ali que se faz o apostilamento. Por fim, fomos nessa Piazza delle Erbe, que é um local muito conhecido na cidade, como eu falei para vocês, e ela é basicamente um local que você pode não só comer, fazer suas refeições, como também comprar tudo quanto é tipo de coisa, porque é basicamente uma praça comercial, vamos dizer assim. E também é um local que você também pode passar ali a sua tarde com amigos, familiares, enfim. E é isso, pessoal. Assim que a gente finalizou o nosso passeio por Pádua, a gente já se dirigiu para um outro local. Agora só não me recordo qual foi a cidade. Eu acho que foi Verona. Talvez tenha sido Verona. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo, dá aquela força, curte o vídeo, comente o que você achou, deixou de achar, qual lugar que você recomenda que a gente visite na próxima ida para Pádua, que eu não sei quando acontecerá. Compartilhe com amigos e familiares esse tipo de vídeo para pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Também ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e caso você não seja inscrito, se inscreva no canal que em breve chegaremos a 1000 inscritos. Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!